Fê, muito bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e agora eu deixo com você. Bom dia, obrigado pelo convite. Me senti extremamente lisonjeada, porque você é uma referência para mim, para essa galera toda que está aqui também. Então, foi muito importante para o meu processo pessoal, emocional e profissional estar aqui com vocês, compartilhando um pouquinho sobre essa minha experiência. E vamos embora. E Bora. durante o processo, gente, vocês podem me interromper, vocês podem fazer perguntas. Eu gosto dessa interação. Então, vamos juntos sobre isso. Deixa eu só ver aqui se agora eu vou conseguir passar ele aqui. Fê, volta no Alt Tab de novo, aí você passa lá e volta para cá. É, né? Então, 10-0. Aí eu entro aqui e o quê? Porque eu acho que por aqui eu não consigo mexer nele. Não, você volta para outra página de novo, aí você passa ela, né, com a setinha ou clicando ali no cantinho direito, e aí você volta para cá de novo, você assiste, você vê a gente. Isso. Primeiro, né, gente, eu sou Fernanda Moreira, tenho 31 anos, sou recém-casada, tem 9 meses, sou psicóloga há 7 anos e hoje eu sou especialista em emagrecimento, comportamento alimentar, ansiedade e insatisfação corporal. Eu gosto de deixar bem explicadinho assim, porque caberia tudo aí a insatisfação corporal. Mas eu gosto que as pessoas consigam entender de fato qual é o meu trabalho hoje. Não é só com emagrecimento, porque atrás dessa demanda estética existem muitas questões emocionais, 99%, né, das nossas insatisfações profissionais, relacionais, está voltada para a nossa insatisfação corporal. Dentro dessa insatisfação, a gente encontra muita ansiedade, sobrepeso também, e dificuldades com o comportamento alimentar, com comer demais ou não comer também por ansiedade. Então, por isso que eu deixei aí bem explicadinho. E, de fato, eu vejo a minha profissão como um propósito de vida. Então, sempre que eu tenho esse retorno profissional das minhas pacientes, de que elas conseguiram fazer algo, que elas lutaram uma vida toda, sem sucesso, eu vejo como um cuidadinho de Deus, né, da minha profissão na vida delas. Então, não tem nada mais gratificante do que você ser reconhecida profissional, é muito bom, mas quando cada paciente te demonstra, né, de fato, a grandeza da sua vida na vida deles, para mim, é muito importante. E uma característica minha aí, que eu sou apaixonada por atividade física, não abro mão mesmo, além da parte estética, hoje já é comprovado, né, cientificamente, o quanto a atividade física ela ajuda na ansiedade. E algumas pessoas acham que é porque melhora só a dopamina, a serotonina, e não. Mas quando a gente está fazendo uma atividade física, independente do que ela seja, é o único momento, vamos dizer assim, humano que a gente consegue estar conectada 100% no que a gente está fazendo. Porque se a gente vai correr, por exemplo, e a gente foca em quem está correndo do lado, a gente corre o risco de tropeçar. Então, a gente tem que estar focada no nosso processo do que olhar a volta. Então, a atividade física, para mim, ela abrange muito mais do que a parte estética, e sim um momento de foco nas minhas dores, nas minhas questões, e acredito que para as pessoas que fazem parte, né, que usam essa habilidade da atividade física também. E aí a gente entra na parte mais legal, que é a parte que mais me pegou. Quando eu fui fazer esse estudo, eu falei assim, como que metade, praticamente, da população se considera viver de forma automática. É um número assim, que me assustou muito, porque a gente está falando metade de uma população. Isso é muita gente. E quando você vai perceber o que é viver nesse automático, alguém queria aí falar o que pensa sobre o que seria viver nesse automático, se você considera que vive no automático ou tem dúvidas sobre isso?
Quem aí vai arriscar? Fê, eu me vejo no automático muitas vezes, e o seu Instagram tem me alertado a isso, né? O comer, né? O sentar à mesa, acho que você está me trazendo muito isso, mas eu vivo no automático. Às vezes, assim, você está dirigindo e você deixa aparecer que o carro que levou, sabe? São muitas situações do dia a dia que eu realmente me vejo me levando no automático. E às vezes eu paro assim e falo, meu Deus, o que eu já fiz? Né? É a vida, né, que a gente tá levando acelerada, assim, e eu me vejo muito nisso, e te agradeço porque você tem me tirado muito desse modo automático. E se alguém mais quiser pontuar, só dá um sinalzinho aí. Mas foi dessa forma que eu percebi que eu também estava. Porque algumas pessoas criam essa ideia, né, principalmente quando a gente trabalha com saúde mental, que a gente não tem nenhuma questão, que a gente não tem nenhuma dificuldade, que a gente está sempre pronto para escutar, para ouvir o outro. E eu comecei a perceber quando, por exemplo, eu sempre tomo uma suplementação na parte da manhã. E quando dava meio-dia no horário do almoço, eu ficava assim, gente, eu tomei? Peraí. Aí eu ficava tentando criar todo o cenário, desde quando meu celular despertou, até o momento para eu poder lembrar, e aí às vezes eu não lembrava. Então, não só não perceber o que a gente fez, é um sinal de viver no automático, mas, por exemplo, uma memória muito ruim. Eu mesma comecei a suplementar um monte de coisa e não estava fluindo assim da forma que precisava, porque eu entendi que o suplemento estava me dando o que estava faltando, ok. Mas algumas coisas eu precisava dar uma parada. Porque a minha falta de memória também era por conta do excesso de coisas que eu tinha para fazer. É como se fosse um pendrive, por exemplo, de 16 gigas, que nós vamos colocar. Se eu estou tentando empurrar 18 gigas, não vai funcionar. Vou ter que excluir alguma coisa. E a gente vive tão acelerado, tão no modo automático, que a gente pega um monte de demanda para resolver. Então, por exemplo, quem é casado aí pega a sua demanda como pessoa, aí pega do esposo, ou pega da esposa, e aí vai pegando filho, se tiver filho, e aí tem problema na escola, e aí vai pegando um monte de demanda que não é sua. E aí, como é que você vai administrar essas memórias aí durante o dia? Não vai conseguir, não vai dar conta. Então, vem todo esse processo que não vai nos colocando, por exemplo, tomar um copo d'água, que é o que a Babi está falando sobre comer. Às vezes a gente não sente a água descer. Pegar o copo e fazer assim, peraí. Olha, peraí, passa por aqui, sente, desce. A gente não faz isso. A gente, infelizmente, tem esse hábito de fazer isso só quando a gente, por exemplo, em relação à água, tem algum problema de diabetes, vai fazer hemodiálise, aí você não pode beber água. Aí você lembra que todos os dias, quando você acordava, você bebia água. Mas era algo tão assim, beber água. E são essas pequenas coisas que a gente vai colocando no modo automático que vai fazendo com que a gente perca a conexão com a gente e automaticamente com os nossos negócios. Porque se eu estou desconectada de mim, eu não consigo me conectar a nada que é próximo meu. Por mais que eu tente muito, por mais que eu faça todos os cursos, por mais que eu seja uma empreendedora muito boa, mas se eu estiver distante das pequenas coisas que fazem ser quem eu sou, não adianta nada. Porque uma hora você vai se perder, e aí para voltar é muito mais difícil. E, infelizmente, essa parte que os meus pacientes chegam, né? Eu falo que a gente vive muito na emergência. A gente não trabalha o não chegar no automático. A gente trabalha depois que chega no automático. E dá muito mais trabalho. E pensa bem, se no meu caso, que trabalho com comportamento alimentar, se eu vivo no modo automático, como que eu vou ensinar para minhas pacientes algo que eu não pratico? Então, como que a Babi, por exemplo, e aí cada um se coloca aí no nicho, né, que trabalha, como que ela vai ensinar para as pessoas como ser uma empreendedora, como alavancar nas redes sociais, se ela não tem tempo para poder cuidar dela e estar bem para poder fazer isso para vocês? Não vai ter como. Até inicialmente ela vai conseguir, ela vai dar conta? Vai. Mas vai chegar uma hora que essa sobrecarga vai ficar tão pesada que ela vai falar, olha, eu vou ter que escolher. Ou eu vou trabalhar, ou eu vou cuidar de mim. As duas coisas não estão funcionando mais. Então, esse é um ponto importante. Então, quando eu falo para o meu paciente assim, coma devagar, coloca no cronômetro aí, porque às vezes a gente não percebe, mas às vezes a gente almoça com 2 minutos. Se eu perguntar para vocês assim, o que que vocês almoçaram, jantaram, para não dar tanta distância assim, o que que vocês jantaram ontem?
Então, vocês vão ter que pensar assim, 1 minuto para algo que aconteceu há horas atrás. Porque talvez vocês estavam resolvendo alguma coisa, vendo alguma outra informação, conversando com outras pessoas e que vocês não vão conseguir lembrar. E comigo também foi assim. Então, quando eu comecei a perceber que às vezes alguém vinha falar comigo, assim, né, do meu pessoal, falava comigo, eu ficava, aham, não, é isso mesmo. Aí eu já voltava e fazia outra coisa. Aí eu pensei, bom, eu acho que eu estou ouvindo só para responder. Eu não estou ouvindo para de fato escutar o que essa pessoa está querendo me dizer. E às vezes a gente faz isso, por exemplo, a Babi, que eu sei que tem filha, né? Então a Nicole chega, mãe, quero isso. Não, tá bom, pode ir lá. Mas sabe, o que será que ela está querendo? Né? Foi até um raciocínio que você fez recentemente, né? Que ela chegou falando assim, mãe, o que você gosta? Então, assim, ela criou todo o enredo para poder te pedir. Se você tivesse com a escuta ali só de responder, você ia falar assim, não, eu gosto disso. Né? Você não ia conseguir fazer, peraí, deixa eu observar o que ela está fazendo atrás dessa fala. E às vezes a gente só faz isso. Ah, você pode pegar? Posso, mas por que essa pessoa está me pedindo para pegar? Quando a Babi me chamou, nossa, mas por que ela me chamou? Ah, não, então vamos lá. Não, peraí, deixa eu entender. Por que ela me chamou? Faz sentido? Com tudo que eu tenho pensado, com tudo que eu tenho. Então, não. É escutar não só para responder. E a gente vive só escutando para responder. E chega uma hora que o fardo vai pesar, que o drive vai travar, porque a gente está tentando colocar mais informação do que a gente precisa. E aí eu queria propor para vocês uma ferramenta que me ajuda muito, né? Como eu falei para vocês, eu também passo por esses momentos e utilizo muito em terapia com as pacientes que chegam mais agitadas. E inicialmente vocês podem, né, desligar a câmera e como já estão para vocês se conectarem melhor. Eu peço desculpa pela tosse, porque minha gripe não quer melhorar, então, mas vamos lá. E o objetivo, né, desse desconectar aqui agora, para a gente dar continuidade daqui a pouco, é para que a gente possa se acalmar mesmo em meio às dificuldades que a gente tem durante esse processo da vida, né? São muitos momentos difíceis e estressantes que a gente tem. Então, eu gostaria que você sentasse numa posição confortável, reto, com as pernas descruzadas, sem braços cruzados, também relaxado, e que você pudesse fechar os seus olhos, e que você pudesse respirar de uma forma tranquila. Então, que a gente possa respirar devagar e soltar esse ar lentamente. Respira mais uma vez, solta o ar mais uma vez. E que você pudesse, junto com essa respiração, se conectasse dentro de você. Que você pudesse colocar a sua mão sobre o seu coração, mas não de uma forma tensionada, segurando o peito, e sim como uma forma de pegar o seu coraçãozinho mesmo, com todas as emoções e sensações, tudo que possa existir dentro dele, como uma forma gentil com você mesmo, de segurar todas as suas dores, todos os momentos difíceis que te fizeram chegar aqui hoje, para que você possa lembrar o quanto é importante ser gentil com você mesmo, você possa continuar sentindo sua respiração, e que nesse momento, sentindo, né, o seu coração, sua respiração, que você possa formar uma imagem de você da mesma forma que você está agora, sentado. Observe tudo que está à sua volta, a sua roupa, seu cabelo, como você está sentado na cadeira, de fato como se você estivesse se enxergando de fora, como um espelho. Observe tudo, roupa, cabelo,
respiração. Agora, leve sua atenção para dentro do seu corpo e sinta a pulsação e a vibração dele. Localize sua respiração, aonde você consiga sentir ela mais facilmente. Sinta como ela move o seu corpo. Toda vez que a gente respira, o nosso corpo se move. E quantas vezes durante o dia a gente respira e a gente não observa essa movimentação. E se a sua atenção vier desviar, volte de novo no momento da sua respiração, sentindo seu ar entrando e saindo. Comece a perceber as áreas de tensão que você está retendo no seu corpo. E algumas áreas que a gente mais tende a reter no pescoço, ele possa estar rígido, né, por todas as tensões que você passa e já passou. O maxilar, quantas vezes nós, até dormindo, a gente tem o maxilar tensionado, né? A gente muitas vezes acorda com esse maxilar tensionado. Solte a barriga, a testa. E também perceba que você está retendo algumas emoções difíceis, como preocupação sobre o futuro, algumas decisões que você precisa tomar essa semana, algumas escolhas importantes que você precisa decidir, e também algumas angústias sobre o passado, algumas escolhas que vocês já fizeram e que não foram as melhores escolhas e que talvez hoje você precise lidar com toda a consequência de uma má escolha. E entenda que você, como todos nós que estamos aqui, nós suportamos tensões e preocupações durante todo o dia. A todo momento nós estamos lidando com ansiedade, decisões, angústias, felicidade, preocupação, e a gente não percebe aonde elas vão sendo canalizadas durante o dia. A gente só percebe um esgotamento, mas esse esgotamento começou assim que você abre os olhos em algum momento. Agora que você possa oferecer benevolência por aquilo que você está retendo no seu corpo. E que você possa repetir as seguintes frases para você mesmo, com calma e delicadamente. Que eu possa estar seguro e fazer o outro seguro. Que eu possa estar em paz e também deixar o outro em paz. Que eu possa ser bom para mim mesmo e assim bom para o outro. Que eu possa me aceitar como eu sou e assim aceitar o outro. E se em algum momento você perceber que a sua mente se desviou com os excessos de pensamento, a gente repete mais uma vez. Que eu possa estar seguro de mim e seguro do outro. Que eu possa estar em paz comigo e com o outro. Que eu possa ser bom para mim mesmo e assim bom para o outro. Que eu possa me aceitar como eu sou e assim aceitar o outro. Se você está sempre sobrecarregado com emoção, sempre se coloque nesse lugar de nomear essas emoções. Se eu estou angustiada, por que eu estou angustiada?
Alguma coisa aconteceu no meu dia para que eu pudesse sentir essa emoção? Eu tive algum desconforto com algum familiar e aí me desencadeou uma tristeza. Por que que aquilo me deixou triste? Como eu disse, as nossas emoções elas estão o tempo todo acontecendo. Só que às vezes a gente anda tão despercebido que a gente não percebe. Onde foi parar? Aquele conflito que a gente teve no trabalho, aquela autocobrança que a gente teve com a gente mesmo. E sem perceber, a gente localiza ela no nosso corpo. Então, nomeie todas as sensações que te deixam desconfortáveis e confortáveis. Se conecte de novo com a respiração para a gente poder finalizar. Então, respira e solta o ar devagar. Mais uma vez, respira, solta o ar devagar. Mais uma vez, respira. E que vocês possam ter esse momento de conexão com vocês em todos os momentos de dúvida, de angústia, antes de tomar uma decisão, de responder alguma coisa ou alguém. Tire um minuto só para sentir a sua respiração. Isso vai fazer com que você seja menos impulsiva e tenha maiores chances de tomar uma decisão assertiva. Então, que você possa abrir os seus olhos devagar. Quem estava com a câmera aberta pode abrir de novo. E se alguém quiser compartilhar o que foi essa experiência, essa meditação, se foi difícil, se foi importante. Acho que seria interessante essa troca. Se alguém já fez também essa meditação. É sempre uma briga para falar que, gente, precisa brigar, não, uma de cada vez. Tem fila, né? O Fê, você me pegou muito antes de começar a meditação, quando você falou de suplemento, porque eu comecei a tomar vitamina agora e eu fico nessa, assim, meu Deus, será que eu já tomei? Será que eu não tomei? E aí, a minha solução, um pouco mais prática, foi assim, determinar o horário, vai ser no café da manhã, que aí você achei mais fácil, sabe? Tipo assim, eu tenho certeza que no café eu vou ter que tomar ou não, porque cada hora do dia, assim, eu tava ficando muito confusa. E, e a questão de memória, né? Essa explicação que você deu do pendrive foi incrível para mim, porque a minha memória tá cada vez pior. E, e aí, acho que você me explicou muita coisa, sabe? Então, é interessante, né? Eu pensar do lado mais prático, tipo assim, vou jogar para café da manhã e pronto, e você me trazer uma reflexão de não é essa a solução, né? Porque até para esse momento de autocuidado nosso, né, que no caso aí é a suplementação, a gente coloca praticidade. Uhum, E deveria ser um momento de benevolência. Calma, eu estou cuidando de mim. uhum, Né? Porque é através do meu cuidado que eu faço tudo. Então, não é para ser prático. A gente pode uhum, ir ajustando algumas ferramentas, mas assim, eu acho interessante, peraí, por que eu vou colocar para essa obrigação? Não, vai ser no café. Não, calma. O meu dia está começando agora. Eu preciso cuidar de mim assim que eu abro os olhos. Então, vai ser de manhã, com calma. aham, perfeito. Você tá tendo acesso ao chat aí? Eu vi que teve alguém que falou que. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, que estava É só com. no cantinho de lá, assim, onde tem um balãozinho. Meu áudio não está funcionando, mas achei sensacional, muito gratificante. Que bom que fez sentido. E assim, é o que eu falei, às vezes a gente não vai conseguir parar de fato 20, 10 minutos para poder fazer, mas um minuto sentindo a nossa respiração, o beber a água e sentir ela descer na garganta é a coisa mais simples, escovar os dentes. Peraí, eu estou passando em cada dente, essa escova aqui. Isso já vai mudando aos poucos, sabe? Essa construção desse novo hábito. Isso é autocuidado.
né? A gente ter cuidado com as pequenas coisas que estão acontecendo ao nosso redor, para que a gente não só valorize quando a gente, por algum motivo, perder, né? Então, que a gente tenha esse viver sem ser só emergencial. Isso. E aí a gente chega numa parte que me pegou muito também. Então, quando eu montei, eu pensei em tudo que aconteceu comigo para eu trocar essa experiência aqui com vocês também. Mais uma mensagem no chat aí. Eu disse o tempo todo para não viver no automático e nem criar mania. É porque essas manias é exatamente isso que a Babi está falando. Porque a gente vai criando assim, né? Não, coloca o despertador para tocar e aí eu tomo remédio. Isso são manias que a gente vai criando, e aí, quando né, a gente fala da psicologia, não é interessante a gente ter manias, né? Não é saudável de forma emocional a gente criar manias, porque a gente vai vinculando isso, e isso acaba, né, dependendo do nível aí de ansiedade que isso pode desencadear, isso gera um toque, por exemplo, que é algo muito mais trabalhoso de lidar. Então, a gente, ao invés de criar manias, a gente cria conexão com a gente mesmo. Dá muito trabalho, porque a gente vive no mundo assim, se desconecte de tudo como se a gente fosse conectar no que a gente precisa. Mas realmente é fazer o caminho contrário. Eu não consigo, né, foi o que eu falei no começo, eu não consigo conectar com a Bárbara se eu não estiver conectada comigo. Porque ela pode muito querer que eu faça alguma coisa, mas se eu não estiver conectada comigo, não vai funcionar. Então, o primeiro passo é esse, me policiar. Então, se você já se policia, vai por mim. Isso já é um progresso, porque às vezes a gente não se policia. A gente espera chegar lá no incêndio, com tudo queimando, aí a gente vai tentar apagar esse fogo, que dá muito mais trabalho. E a pergunta que eu me fiz, e que recebo muito também, por que é tão difícil a gente começar algo novo? E para quem não sabe, né, gente, eu sou formada há 7 anos, mas no Instagram eu sou uma baby, eu sou uma recém-nascida, vamos dizer assim. Vai fazer 3 meses agora, né? Hoje já é quase final do mês, que eu comecei nas redes sociais a trazer meu trabalho do off para as redes sociais. E uma das maiores dificuldades que eu tive foi a minha segurança. Porque eu ficava muito insegura, assim, peraí, mas como é que eu vou chegar lá naquele lugar chamado Instagram, que tem um monte de profissional top, que já está muito qualificado, que está anos-luz na minha frente, porque, para quem não sabe, né, a psicologia, ela não podia, antes da pandemia, ter atendimento online, não podia ter, essa ferramenta ela não existia, era antiética, não podia. E na pandemia, cresceu muito essa parte de atendimento online, porque a gente não podia sair de casa. Mas aí estourou um monte de gente e eu fiquei quietinha na minha por essas questões de insegurança mesmo. Porque se eu for expor, né, alguns pensamentos da psicologia, e isso, né, há 4 anos atrás, é muito diferente do que era hoje, e eu tinha muito medo de ser criticada, porque o que a maioria das pessoas estavam postando, a minha percepção, e pelo que eu estudo, era totalmente diferente. Eu falava, eu não vou me arriscar e ficar escutando comentários das pessoas. Não sei. Então, o maior ponto de mudança é quando a gente trabalha a nossa insegurança. E a gente não trabalha a nossa insegurança só lidando com pessoas tops. Por exemplo, a Babi mesmo, ela ficava no meu pé, gente. Ela ficava assim, você tem que ir pro Instagram, vamos, faz isso. Ela me incentivava, ela me instigava, e eu ficava, não estou pronta para isso, não, né, não quero fazer isso, eu estou bem aqui quietinha. E tem a questão do comodismo também, que às vezes nos paralisa e muito, e ficar num lugar cômodo, muitas vezes não é confortável, apesar de ser cômodo, parece contraditório. Mas o comodismo é o lugar que mais nos paralisa, porque a gente já está acostumado com o que a gente recebe, então a gente não quer arriscar, a gente tem medo, não, vou ficar aqui na minha segurança e não vou arriscar. E aí a gente entra também nesse ponto aí da interferência no ciclo social, nas nossas escolhas e no que a gente acredita. Como eu falei, né, a Bárbara até postou também recente, foi sábado, né, nos stories falando sobre alguma pergunta que ela recebeu sobre o ciclo e como que isso influenciava. E assim, influencia, inclusive isso foi um tema do meu TCC, sobre qual fator, né, que o social
interfere no nosso pessoal, e de fato interfere, mas ele não define. Então, se eu cresci num lar que me potencializa muito, não necessariamente eu vou ser uma pessoa potente de tudo que eles me deram, mas eu tenho grandes chances de ser. Então, quando você está num ambiente, é como se fosse uma plantinha. Se você está num ambiente que não te regam, dificilmente você será regada sozinha, vamos dizer assim, ou com as poucas pessoas que estão ali ao seu redor. E comigo foi assim. Vamos colocar aqui no meu ciclo de amigos, eu vou até nomear, assim, vamos dizer, eu tinha Bárbara, meu marido, assim, de incentivar mesmo, sabe? Assim, prático, de falar. E uma outra amiga minha que estava, nossa, você precisa ir para o Instagram. Três pessoas de um ciclo de amizade de muita gente, de uma família muito grande. Então, assim, é diferente uma pessoa te incentivar assim, não, vamos juntos, vamos caminhar, eu acredito que você vai conseguir. É diferente de pessoas falarem assim, nossa, vai lá, tenta. A gente não pode entender que isso é incentivo e que essas pessoas vão regar a nossa plantinha. Então, pensa, assim talvez como vocês, o meu ciclo também não me favorecia em nada, vamos dizer assim. Porque mesmo eu tendo três pessoas incríveis do meu lado ali me incentivando, pessoalmente eu não tinha essa segurança em mim. Eu tinha muito medo. Então eu fui buscar o quê? Terapia nesse sentido, eu preciso entender o que esses comentários, o que me expor, na verdade, poderia me causar. Porque se você está com o seu trabalho ali na internet, é porque você acredita nele. Então, se você vende cosmético e você está ali na internet, é porque você acredita no seu trabalho. Então, antes eu precisei acreditar que o meu trabalho, de fato, era muito top. E que as pessoas poderiam discordar, porque vão discordar. Isso aí não tem como nem cogitar. Então, as pessoas vão discordar. Então, eu precisei entender algumas coisas que me impactariam. Igual recentemente eu recebi uma crítica lá no TikTok e eu falei, gente, quem é essa pessoa? Eu tenho certeza do que eu estou falando. Se ela não quer entender, tá tudo bem. É ela com ela. Então, esse é um ponto muito importante também quando a gente começa nas redes sociais. Porque existe uma autocobrança muito grande das pessoas, mas nossa também. Porque se a gente está falando que o nosso ciclo ele influencia, se a gente está no ciclo de pessoas que criticam demais, como que a gente vai fazer? Como que a gente não vai se criticar? Eu percebo isso muito clinicamente, assim, que algumas pessoas têm pais, mães, tias, vós que cresceram, né, criticando essa pessoa, e hoje adulta, essa pessoa não precisa mais de ninguém para fazer críticas para ela, porque ela mesma já se critica. Sabe, talvez você já tenha passado por essa experiência, quando você compra uma roupa, por exemplo, e aí a pessoa vira e fala, nossa, amei sua roupa. Aí, ao invés de você falar assim, nossa, obrigada, eu também gostei muito dela, ela é muito minha cara, a primeira coisa que às vezes a gente faz é, nossa, tá baratinho, menina, R$ 20, depois eu te mando o link. A gente desvaloriza algo que é nosso, que o outro está elogiando. Porque talvez lá atrás a gente recebeu tanta crítica, agora a gente não precisa mais de ninguém, que a gente propriamente já se critica. E isso na rede social é um grande problema que eu encontrei. Como eu falei, tem 2 meses, né? Fazer 3. E aí, quando você para ver, e nessa parte da psicologia, só fazendo uma adenda aqui, que comportamento alimentar, não é muito, assim, é muito falado, mas ainda não tanto quanto as outras áreas da psicologia, tipo burnout, só, só ansiedade, depressão, não é tão falado assim. Então, gera um conflito, vamos dizer assim, peraí, mas ela nem é nutricionista, e está falando de emagrecimento. Então, entende, se eu não tivesse muito bem amparada psicologicamente, seria uma ferramenta que eu iria entrar que eu me prejudicaria muito fácil, não daria conta de sustentar. Eu preciso mostrar para as pessoas como que a psicologia ajuda no emagrecimento, vamos dizer assim, e que não é nutrição. E aí o pessoal da nutrição fala assim, peraí. Então, a importância de ter muito bem esclarecido para você qual é o seu trabalho. Para que quando as críticas vierem, que elas vão vir, você consiga sustentar. Peraí, você não entendeu? Eu posso te explicar, mas se você também não quiser entender, aí já não é um problema meu. É um problema seu. Porque se a gente vive muito nessa de querer explicar tudo para as pessoas, para que elas entendam, você vai adoecer, não vai funcionar.
E aí, quando eu ficava comparando essas outras profissionais que tinham, né, que tem no Instagram, com essa mesma abordagem que a minha, eu ficava assim, nossa, eu preciso de foto profissional. Preciso produzir conteúdo, preciso fazer reels, preciso fazer publicação e eu preciso ver. E aí a gente entra numa bolha de produção. A gente precisa produzir muito para a gente chegar no nível da outra pessoa. E aí, nas 2 primeiras semanas, eu já estava assim, não quero. Dá muito trabalho. E assim, o Instagram eu falo que é meu terceiro trabalho, né? Então, eu tenho os meus atendimentos e o trabalho, eu vejo o Instagram hoje como um trabalho. Então, dá trabalho. A própria palavra já fala. Então, você precisa também entrar sabendo que não vai ser fácil. Tudo na vida que é novo é muito difícil. Então, você precisa já saber que vai ter crítica, que não vai ser fácil, e que você precisa se unir com pessoas que estão no mesmo propósito. Então, se eu vou falar sobre comportamento alimentar, como a Babi, que ela é mentora de vocês também, eu também fui procurar uma mentora que vai se identificando com o nicho que eu vou buscar também, ou com os valores e princípios que eu também acredito e tenho, porque isso também é importante. Não adianta você pegar a mentora mais top que existe no Instagram e pagar lá uma mentoria caríssima e ela não te entregar nada, só porque ela é muito top. O primeiro ponto é você se conectar com você e com pessoas que estão seguindo a sua mesma linhagem de pensamento. E aí, um ponto interessante, quando a gente começa a entrar no Instagram, é achar que vai ser tudo perfeito. Que a gente vai conseguir produzir o tempo todo, que a gente vai conseguir fazer as postagens, se são 2 por dia, a gente vai postar 2, se são 5 stories, vai ser 5. E eu pensei, cara, dessa forma, eu acho que eu não vou conseguir mesmo. Então, quando eu comecei a ir mais leve, então, peraí, eu vou tirar um dia da minha semana para poder fazer conteúdo. Então, eu tiro um dia da semana para fazer conteúdo. Durante a semana, eu vou anotando as ideias que eu tive, que eu acho que vai ser interessante. E na sexta-feira, que é no meu caso, eu tiro e produzo todo o conteúdo da semana, eu deixo tudo esquematizado, eu deixo tudo organizado. Porque, como eu comecei solta, vamos dizer assim, eu queria. Ah, não, tive uma ideia agora. Aí eu vou postar e vou fazer agora. E nisso eu perdia, tipo assim, 1 hora, 2 horas, e eu precisava atender. E como é que eu ia chegar no atendimento assim, ah, calma aí, deixa eu fazer uma publicação assim? Não. Então, eu precisei me organizar e entender que se eu fosse no nível acelerado, para chegar aonde as outras pessoas chegaram, eu não ia avançar. Então, eu precisei entender qual era o meu processo. Então, é um dia na semana que eu vou tirar? É um dia na semana que eu vou tirar. A minha saúde mental mudou totalmente quando eu entendi que existiriam erros. Vou fazer um comentário para vocês aqui, um desabafo. Eu, com capa de Will, gente, eu criei uma meta minha. Não faz Will sem capa. Só que como eu deixo tudo organizado, aí às vezes quando eu vou lá ver antes de postar, a capa some. E quando essa capa sumia e eu já tinha postado, eu ficava louca, eu ficava, não acredito, Fernanda, você não prestou atenção. Eu comecei o quê? A autocobrança. Que eu tinha lá atrás, e olha que assim, num processo de análise top, que eu considero que eu tenho hoje, já, vamos dizer assim. Eu começava, tá vendo? Olha aí, presta atenção. Olha de novo. Coloca. Aí eu fico, calma. Sabe esse processo que a gente fez no começo? Eu, calma, conecta aqui com você de novo. Já foi. Isso aqui não vai te reduzir, não. No próximo, você presta mais atenção. Porque às vezes eu quero tanto resultado, mas esse resultado vai me levar para onde? Para um adoecimento. Então a gente precisa encontrar o equilíbrio que foi o que aconteceu comigo entre a minha conexão comigo com o que onde eu quero chegar. E eu preciso entender que vai ter erro. Não vou conseguir ser perfeita. Assim como ninguém aqui. E às vezes a gente se cobra tanto. Não, eu vou fazer muito, eu vou produzir muito. Mas tá, isso vai te levar onde? Se a sua produção não estiver conectada com a sua emoção, em algum momento você vai parar. Eu, em 30 dias, eu estava tão acelerada porque eu já queria chegar num nível assim, topíssimo. Eu queria parar. Falei, não, não vou querer isso. Não. Dá muito certo. E aí eu fui conectando com as minhas coisas. Peraí, mas dá muito trabalho mesmo. E isso me desencadeia um pouco de ansiedade. Mas por que eu comecei? E está sendo legal também esse processo? Então, quando a gente entende a realidade, peraí, é difícil. É difícil mesmo. Não vai ser fácil. Não tem como ser fácil. Nada é fácil.
Então, ter isso também muito claro facilita muito. Até mesmo entender esse excesso de cobrança que eu tive, né? Que é o exemplo que eu dei de um Reels que eu postei aí sem capa, eu fiquei assim, calma, você tá fazendo igual o fulano fazia com você antes. Não precisa. Tenha mais calma. Você vai errar mesmo. Mas você começou. Você está tendo muito retorno. Calma. Então, é importante a gente estar conectada com a gente mesmo, nesse sentido, até mesmo no nosso ciclo, porque se eu tivesse só a Babi lá, vai, entra, 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 entra. Se eu não estivesse bem comigo, não ia ser sustentável. Por isso que é importante essa humanização em meio à produção, vamos dizer assim. Quero falar muitas coisas. Você foi falando e eu fui anotando. Ó, primeira coisa, você falou de quem você aceita crítica. Eu acho que isso é um ponto que a gente tem que bater muito, porque as pessoas têm medo, as pessoas estão travadas, porque elas estão aceitando críticas ou conselhos de quem não chegou em lugar nenhum, de quem não teve coragem nenhuma de fazer metade do que você está fazendo. Então, é assim, é o que você falou, vai lá e tenta. Não é tenta, eu vou lá e vou conseguir, porque eu tenho, né, eu tenho a segurança disso. E aí, falando em segurança, me veio uma coisa assim que você fala, eu acompanhei você desde o início, né, do zero, vamos colocar do ponto zero. E aí você falar que você teve que desenvolver a segurança, que você teve que ter certeza do seu trabalho. Meu trabalho é bom pra caramba para eu poder ter a segurança. Então, acho que vem um pouco de conhecimento, né? De entender. Você sabe tudo sobre o seu assunto? Você realmente domina? Você realmente está pronta? É boa? Se sim, você vai ganhar segurança. E quando você ganhar segurança, é que o propósito vem. Então, às vezes, a gente fica se cobrando muito, Fê, acredito que você deva ter muito mais casos que eu, de pessoas se cobrando de propósito, porque a internet cobra, né? Você tem que ter um propósito, tem que ter um propósito, mas ele só vem com o tempo. Você começou na psicologia, você começou atendendo de tudo, hoje você conseguiu focar em alguma coisa. Então, relaxar quanto a esse propósito, porque ele vem. E ele vem sempre de uma análise lá da infância, lá do que você já passou. Então, Deus te dá um tanto de desafio na vida, e aí algum desses desafios você vai pegar e transformar em propósito, transformar em profissão e ajudar as pessoas. Então, a Fê, depois que eu não sei se você está pensando em contar, mas ela passou por esse processo de emagrecimento. Ela passa por isso o tempo todo. Por isso que ela conseguiu transformar isso em profissão. Mas ela teve que passar pela psicologia, por várias áreas, por falar muito sobre criança, sobre educação de pais, que era que foi esse assunto que eu pedi ela para ir para a internet. Porque, gente, eu tenho muito cuidado ao dar algum conselho. Eu só dou um conselho quando eu sei que a pessoa está preparada para aquilo. Então, se eu falei com a Fê, vai, é porque eu achei que ela estava pronta, porque algumas vezes Deus falava com ela, fala isso no Instagram. E aí ela abria a câmera e falava, gente, Deus mandou eu falar, eu vou falar aqui. Normalmente era educação de pai e filho. Aí eu falava assim, Fê, posta isso no feed, isso tem que escalar. Tipo assim, eu sempre pensava em escala, porque para mim fez muita diferença. Ela me ensinou muito a educar minha filha. E hoje eu recebo muito elogio, tá, Fê? Muito mesmo. Da mãe que eu sou, da educação que eu dou para minha filha. E eu sei que você me ajudou, sim. Pode colocar 50%, foi você que me ensinou. E aí eu falava, as mães precisam ouvir isso. Então eu pensava nessa escala de joga para o feed, porque ele vai durar mais esse conteúdo e mais mãe precisa assistir, eu vou levar a mãe para lá, porque ela também precisa assistir. Então, tipo, eu pensava nessa escala, mas eu via que ela já estava pronta, ela já tinha feito o conteúdo, por isso que eu falava com ela, vai um pouco mais. Então, essa parte eu queria trazer, depois você fala um pouco mais sobre a sua história de emagrecimento. E aí foi legal de eu pensar no seu partido ponto zero, porque acho que foi há pouco tempo atrás, sei lá, semana passada, retrasada, que você postou. Hoje é dia de polêmica. E aí ela soltou um assunto, uma polêmica. Aí eu falei, gente, como que ela, em 2 meses, ela saiu de um zero que ela não tinha coragem de nada, muito insegura, para postar uma polêmica? Tipo assim, é muita segurança. Realmente, assim, é muita, muita, muita segurança. Só mais 2 coisas. Outra é sobre a parte que você falou de mentoria. Eu falei isso recente no meu Instagram. Gente, a partir do momento que vocês virarem a chave, parar de comprar, gastar dinheiro, ou ficar, tipo, né, naqueles cursinhos que não tá, que você tá se enganando, comprando curso e não fazendo.
A Fernanda virou a chave quando ela falou, vou comprar uma mentoria. Ela me ligou e perguntou, Bárbara, o que você acha? Eu faço? Falei, Fê. Ela falou, eu já sei sua resposta, mas eu ainda queria te ligar para te perguntar, eu faço. É virar a chave, é fazer mentoria. Ela, hoje eu tenho uma mentora e assim, se envolveu muito com isso. Então, assim, a gente já está nesse ponto de sair, de parar de se enganar e fazer algo que faça muito sentido. E a última coisa que eu queria falar sempre que você tiver numa dificuldade, que você tiver, né, naquele dia assim, que dia, você lembrar do ponto zero, que é o que você falou aí. Lembra do por que eu comecei isso? Por que eu falei que eu ia começar isso? Qual foi o meu ponto zero? Qual foi o meu pontapé? Por que eu tô aqui? Aí sim você vai voltar, vai reconectar, vai se acalmar e vai conseguir ter clareza de tudo. Era isso. Esses foram todos os pontos que eu anotei. Era isso aqui. E eu tô saindo dessa aula emocionada hoje, tá? Mas pode continuar. E, de fato, assim, vamos começar de trás para frente. Tá. Por que é importante a gente sempre lembrar? Porque a gente esquece dos motivos que fizeram a gente começar. E quando a gente volta, né, com o olhar lá para trás, você fala, foi por conta disso. Quando eu trabalho com as minhas pacientes sobre a meta, sobre melhorar o comportamento alimentar, a primeira coisa que a gente faz é, por que você quer? Porque se você não souber é porque você quer, não vai adiantar. Você pode ter a melhor pessoa do seu lado, mas se você não souber por que é importante passar por esse processo, você não vai conseguir, você não vai dar conta, você não vai sustentar. Você precisa ter muito bem interiorizado os reais motivos que te fazem querer começar. Então, lá atrás, né, pouco tempo, eu precisei me conectar. Peraí, por que eu quis começar? Eu também acho legal, então calma aí, vamos devagar. Então, é importante isso aí também. Qual foi o penúltimo ponto, já que eu comecei de trás para frente? Mentoria. Isso, a importância da mentoria. Por quê? Eu poderia começar solta, vamos dizer assim? Poderia. Mas é o que a Babi falou. Quando você vive buscando seu propósito, dificilmente você vai achar. Quando eu falei para a Babi assim, Babi, estou precisando de uma mentora que é voltada na psicologia, sobre comportamento alimentar. E eu falei assim, olha, tem essa aqui, mas assim, tô com medo. O que você acha? Já sei sua resposta. E aí, quando eu fui ter essa primeira reunião, olha a importância de você se conectar com pessoas que têm o mesmo propósito, vamos dizer assim, mesmo que você não saiba qual é o seu propósito, mas você vai descobrir, que é o que a Babi falou. Quando a gente foi conversando, ela falou assim, tá, mas qual o nicho? Me conta um pouquinho da sua rotina. E aí eu fui explicando para ela, ela falou assim, não tem como não ser comportamento alimentar. Olha a sua rotina, olha a sua história. E eu nunca havia observado isso, que eu sempre fui uma criança acima do peso, uma adolescente acima do peso, eu tenho compulsão alimentar, eu tenho distorção de imagem, e eu falo tenho porque são doenças mentais, né? Então, assim, não tem tratamento, tem remissão. Quer dizer, não tem cura, tem tratamento. Então, eu falo que eu estou sempre em remissão. É isso que eu falo que tem. Então, eu falei, como não trabalhar com isso? Não quer dizer que eu só poderia trabalhar com isso porque eu tenho. Não, você pode trabalhar com outras coisas que você não tem, mas me conectou com a minha história. Peraí, a dor que eu sentia me conectou para poder ajudar outras pessoas também. Isso é um adendo, é um além do que outras profissionais, por exemplo, que não passaram por esse processo. Em relação à minha pessoa, eu tenho esse a mais, talvez, dessas outras profissionais que não tiveram, né, essa experiência com emagrecimento, vamos dizer assim, com todos esses transtornos. Então, o propósito, assim, ó, você começa lá em cima, como um cone, vai enchendo, pesquista, tá? Sou pesquista, faço várias coisas, e aí, peraí, vamos afunilando? E se eu fizesse só corporal? Ou se eu fizesse só estético? Nossa, lembra quando você era adolescente, você tinha um monte de espinho, você ficava procurando um monte de coisa na internet? Nossa, peraí. Mas você precisou de quem? Uma mentora para poder te, sabe, que estava conectada ali para te mostrar um norte. Peraí, você está com uma visão muito ampla. Então, eu vejo hoje mentoria isso. A visão ampla, e aí a pessoa vem, afunilando. E aí o propósito que você ficou aí 2, 3, 4, 5 anos tentando achar em curso para todo mundo, você conseguiu encontrar. E aí Tem você hora. vai olhar. Desculpa. Tem hora que eu falo que eu não precisava fazer nada, não precisava ter
nem 10% do conhecimento que eu tenho. Se eu só sentar e escutar a pessoa, ela já vai se encontrando. É muito louco, assim. Tem hora que a reunião eu fico calada, assim, a pessoa vai falando, ela, nossa, é mesmo. Não. Aí vai pensando tantas coisas que ela tinha que ter feito, que ela já teve ideia e não faz. E eu tenho um programa aqui, que tem muita aluna aqui agora, que chama SP2, ele chama Sem Pressa e Sem Pausa. E eles são 12 encontros presenciais. Aí tem 24 online, mas 12 encontros presenciais. Pelo menos 3 deles, nós ficamos falando de autoconhecimento. E falando de infância e de história. Então, a gente pegou lá do passado, eu dei várias perguntas para elas, aí a gente foi pensando, e aí foi clareando para que a gente conseguisse ir para o profissional. Mas enquanto eu não fiz esse autoconhecimento ali, de falar só de você, só da sua história, do seu passado, da sua família, das pessoas que estão com você, a gente não, do que você gosta, do que você não gosta, a gente eu não fui para frente, porque ele é sem pressa, sem pausa, cada um foi num tempo específico. Hoje, sim, a gente está construindo o DNA delas, construindo o planejamento estratégico, construindo tudo bonitinho. Mas precisou dessa parte do início, sabe? Sozinha a gente não consegue acessar essas coisas, né? Tem que ter alguém para ir ali te direcionando e te cutucando mais. Tá, mas por quê? Mas como? Mas quanto? Mas por onde? Então, tem que ter alguém para ir te cutucando, né? Então, gostei disso. Eu gostei dessa conversa. Se a gente não tem tempo para nem sentir a água descendo, quanto mais questionar. Perfeito. Por isso é importante. E os outros 2 pontos que você colocou aí, só para falar bem. Propósito a gente já falou, da polêmica. Que Da foi até segurança. da Jojo Todinho, né? Foi a primeira polêmica que eu lancei lá no Uhum. Instagram, que ela estava falando sobre emagrecimento. Então, assim, a menina que tinha medo de falar oi, gente, bom dia, né? Que foi o que a Bárbara falou, estava de repente falando assim, vamos falar sobre Jojo Todinho, que é uma pessoa que na internet, ela, se ela vê, ela vai falar, ela vai comentar e ela vai, como dizer assim, ela vai tentar a lenha mesmo ali, independente se você está começando, se você não está, se ela te achar por algum motivo ali, ela vai. E eu falei assim, muito bom, porque eu sei o que eu tô falando. Não que eu não possa errar, mas antes de criar uma polêmica, vamos dizer assim, você precisa ter muito bem o seu emocional conectado, mas também dentro da realidade. Peraí, deixa eu ver. Para quem não sabe, né, assim, ela teve o processo de emagrecimento dela e ela lançou um curso de emagrecimento. Obviamente, não é ela que vai lecionar o curso, mas ela lançou com a figura dela. E aí eu fui fazer essa crítica, assim, só emagrecer, não que faça uma pessoa que vai ensinar as outras a emagrecer também, porque é um processo individual como tudo na vida. E aí eu falei, vamos falar. Então eu busquei todo esse arsenal de conhecimento, mas se eu não tivesse bem comigo mesmo, eu jamais Ia ter feito. faria. Jamais. Tem uma frase do Joel, eu amo Joel J, né? E tem uma frase que todo mundo fala que é: ai, tá com medo, vai com medo mesmo. E aí ele fala: não, se você tá com medo, você vai com conhecimento. Você vai estudar, você vai pegar muito conhecimento, aí sim você pode ir, mesmo com medo, mas vai com conhecimento. Porque se você for só com medo, você vai parar. Em algum momento você vai parar. Exato. E para finalizar, eu deixei uma. Ixi, o que aconteceu? Vou pôr aqui para mim. Tá aparecendo para vocês? Tá, uma frase. E fala muito sobre esse voltar o olhar do ponto zero. Porque se eu for olhar, né, eu não estou mais no lugar de onde eu comecei. E olha que tem pouco tempo. E às vezes a gente quer tanto chegar no final que a gente esquece de onde a gente começou. E qualquer ponto positivo que você tenha tido durante esse caminho, qualquer avanço, mínimo que for. No meu caso, é vergonha de falar, por exemplo, de gravar um stories comigo falando. Se eu já consigo fazer isso, eu já não estou mais no mesmo lugar onde eu comecei. Se antes eu falava que não ia fazer um Reels de brincadeira, zoando, imitando vozinha, e eu já faço, eu já não estou mais onde eu comecei. Isso é ter empatia com a gente mesmo. Ter orgulho e paixão da nossa própria história. Então, se eu quero começar nas redes sociais e procurei alguém para me ajudar, procurei a Bárbara, isso já é um avanço. Você já não está mais da forma que você começou quando você acordou e falou assim: hoje eu vou procurar alguém. Já não está mais igual. Você já deu o primeiro passo.
E é legal reconhecer, né, Fê? Porque a gente vive no modo automático que você tanto falou e a gente não vê que a gente está melhor que ontem. Exato. Porque a gente só quer o final, a gente só quer chegar lá no top. A gente não... Na verdade, tem muita gente que nem sabe onde quer chegar. Essa definição também não existe, né? Exatamente, que é um problema ainda maior. Você está buscando chegar em algum lugar que você nem sabe qual, então você nunca vai chegar. Você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar serve. Nunca está satisfeito, nunca está feliz. E de fato, você não sabe onde você quer chegar, qualquer lugar te serve. E aí eu te pergunto, qualquer lugar te serviria, Bárbara? Ou não te serve, né? Tipo assim, você nunca tá feliz, nunca tá. Muito louco. E você vai ter que se contentar, já que você não sabe, você vai ter que se contentar com isso aqui, te servindo ou não. Você não sabe para É, onde você vai. muito doido. E é isso, meninas. Muito bom. Alguém quer comentar alguma coisa, gente? Porque eu estou saindo assim, impactada, tá, Fê? Ai, que bom, fico feliz de ter feito sentido aí para você. Fez muito, fez muito. Muito louco. Eu sou uma pessoa muito agitada, né? Eu sou. E mostrar que eu estava indo para o lado da praticidade, não do autocuidado, fez muito sentido para mim. É, porque às vezes a gente vacila nisso, né? A gente acha. Por isso que é o que você falou, assim, é importante estar vindo do lado ali para se questionar, tá, mas será que é É, essencial mesmo? é, que legal. E aí, Ale, Letícia, Lilian, a Eugênia já comentou bastante aqui, né? Que tem sido muito legal para ela essa aula. Maravilhoso. Ai, gente, é isso. Eu queria, Fê, queria aqui para ela trazer essa reflexão para a gente, porque a gente falou muito, Fê, sobre acelerar, sobre ter horário, ter despertador, ser responsável e tal, sabe? Mas eu sempre difícil desconectar. Eu sempre defendo, né? E nos meus treinamentos eu falo muito isso, da gente buscar o equilíbrio empreendedorismo e vida, porque é muito fácil entrar para o empreendedorismo e seguir o romântico de que empreender é não desconectar, empreender é trabalhar 24 horas, que tá, sabe? Tipo, isso é romântico de falar que você tá muito, né, muito conectado, assim. Mas o tempo todo eu fico buscando esse equilíbrio. O que você gosta? Vamos voltar, vamos se recompensar, né? Letícia, eu estou aqui mais como ouvinte hoje, mas eu gostaria muito de agradecer a você, Fê, porque eu acredito que essa é a realidade dessa atualidade. Estamos o tempo todo correndo atrás de alguma coisa e muitas vezes nem sabemos onde queremos chegar. E quando paramos para pensar, nos encontramos perdidos. Sensacional. Muito bom. Ô, Lília, a parte que você perdeu, eu vou colocar essa aula agora lá na Hotmart, aí você assiste, tá bom? Fê, E só missão cumprida, velho. vendo aqui que alguém colocou assim que sair do automático não é fácil. Eu gosto muito de uma frase que fala assim: tudo é difícil. Viver no automático é difícil e sair dele também é difícil. Escolha qual difícil viver. É isso. Tudo é difícil, você tem que escolher, realmente. Gente, é o seguinte, Fernanda, eu sonhava que ela fosse a minha psicóloga, mas ela não pode, porque a gente é amiga, então eu fico abusando dela gratuitamente, o que eu acho um absurdo, entendeu? Eu chamo ela o tempo inteiro, Fê, pelo amor de Deus, aconteceu tal coisa, me ajuda com isso, Aí eu fico abusando, entendeu? Mas vocês podem, fiquem à vontade. Ô, Fê, quantos quilos você perdeu? Essa parte a gente não contou. Assim, né? Nessa parte do projeto, assim, em 100 dias eu perdi 10 quilos. Em 100 dias, 10 quilos, povo. E assim, comendo tudo que eu gosto do mesmo jeito, da mesma forma, mas cuidando da minha emoção. Mas nesses 100 dias você já estava mais magra, né? Qual que foi seu topo, assim? Não, já cheguei a pesar 92. Gente, 92. E o que aconteceu comigo era esse processo do efeito sanfona, né? Porque eu segui uma dieta. Mas seguir dieta quando você tem ansiedade, condição alimentar, fome emocional, não funciona. E é isso que eu explico lá no meu perfil. Se você tem ansiedade, não é a dieta que vai poder, não vai te ajudar a emagrecer. Sensacional. Hoje ela usa cropped para malhar, porque eu acompanhei desde o início também, que ela não usava cropped. Hoje ela vai todos os dias. Sorte também.
Maravilhosa, maravilhosa. Gente, conheçam, tá? Vão lá, acompanhem o perfil dela. Eu amo, amo, amo acompanhar. E já te usei de exemplo várias vezes, tá? Seus Reels. Eu amo aquele que você tá comendo chocolate. Amo aquele. Eu falo dele o tempo todo. Teve uma aula que foi sobre ele, né? Te mandei. Uhum. E é isso, gente. Fê, muito obrigada. Manda o perfil. Qual que é seu perfil? Deixa eu colocar aqui. Se vocês procurarem Fernanda Pisse, vocês já acham. Isso, então. Fê, muito obrigada. Eu quero fazer mais lives com você. Quero fazer mais coisas. Vou inventar mais coisas para nós. Já aceitei Já tá publicamente. já tá de roupa pronta? Já estou pronta, é só falar o dia e a hora que eu estarei à sua disposição. Maravilhosa. Obrigada, obrigada, obrigada. É isso, gente. Fechamos com chave de ouro. Amanhã é a nossa aula com a nossa última convidada, ao meio-dia, que ela é a Bárbara Carvalhais. Um baita exemplo para mim também. Ela fala sobre imagem pessoal, então sempre amei a forma como que ela se apresenta, valoriza muito o lado profissional. Não adianta a gente trabalhar tudo que a gente trabalhou até agora e não estar bem apresentada, né? Então, mas também não seguir padrões, não seguir as outras, né? Não é colocar um blazer que vai te fazer vender o seu produto ou serviço. Então, ela traz muito essa parte de você se entender, de você se conhecer, de você valorizar a sua imagem, mas ela ensina também tecidos que valorizam, tecidos que não desvalorizam, então tem essa parte também. Enfim, eu não tive acesso ainda à aula dela de amanhã, mas estou bem ansiosa para ela e convido vocês, amanhã será ao meio-dia, tá? Será a nossa última convidada, e aí na quarta eu volto com vocês para dizer os próximos passos, que agora eu vou pegar a mão de vocês, nós vamos executar tudo isso na prática, tá bom? Fê, beijo, muito obrigada. Até amanhã ao meio-dia. Você e todas. Um beijo para vocês e a gente volta. Sigam ela lá, que já a gente volta com mais lives, mais reflexões, mais assuntos para mexer no interior de vocês, tá bom? Beijo, obrigada, obrigada. Parar a gravação.